Jesus, nós ainda não encontramos e ainda não foi criada as palavras que refletem a nossa alegria e gratidão por pertencermos ao Senhor. Nós somos pessoas privilegiadas por ter o Senhor como nosso Deus, nosso Messias, a fonte da nossa existência, o sentido da nossa vida. Nós te damos graças, Deus, porque nos momentos de alegria nós celebramos junto contigo, mas nos momentos de aflição vem até nós o teu socorro. E nós te somos gratos por isso. Tudo que nós queremos é que o Senhor coordene a nossa alma. Precisamos de coordenação, de liderança. E nós sabemos que o Senhor é a melhor liderança que existe e que não há outra. Então nós te precisamos, nós te queremos e nós anelamos o teu braço forte sobre as nossas almas. Te pedimos em nome de Jesus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia ainda de pé em Filipenses capítulo 4, versículo de número 6. Filipenses capítulo 4, versículo de número 6. Os nossos sentimentos e os nossos corações, eles são muitas vezes involuntários. Muitas vezes nós não planejamos coisas e nem queremos e nem temos o objetivo. Só que muitas vezes existe dentro de nós algo e coisas que nós não gostamos de enxergar nem de ver. Uma dessas coisas, que não é apenas um sentimento, mas é uma ação boicotadora, que é a ansiedade. A ansiedade é o contrário de alguns crentes que a veem como algo assim, ruim, mas que não é tão danoso. O contrário, a ansiedade é bem danosa. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6, é uma ordenança: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Pode assentar-se. Gostaria de convidar você a olhar novamente para este texto. Esse texto começa com uma ordenança totalmente afirmativa. Ele fala de um estado de inquietação e de ansiedade, né? Ele começa a abordar sobre um estado de inquietação e ansiedade. Você sabe onde nasce a ansiedade? Aí você diz assim: pastor, a ansiedade nasce da insegurança. Ok. Mas você sabe de onde vem a ansiedade e onde habita essa insegurança? Na soberba. Quanto maior tiver a soberba, o domínio no coração do homem, maior serão as crises de ansiedade. Por quê? Porque se você sabe, pensa comigo, se você sabe que você não manda em nada, se você sabe que você não outorga nada, se você sabe que nada é seu, se você sabe que toda a sua vida está arrolada nas mãos de Deus, se você sabe que nenhum fio de cabelo de sua cabeça cai, se assim Ele não quiser, você sabe que você não está no controle. Então você tem confiança. Raciocina um pouquinho comigo. Toda vez que eu e você manifestamos ansiedade, seja por euforia, ou seja por insegurança, porque às vezes também nós temos ansiedades eufórica, que é misturada com adrenalina,
ou então estamos inseguros, ou totalmente amedrontados, toda vez que temos essa ansiedade nasce de um comportamento ensoberbecido dentro do nosso coração. Por quê? Porque nós, pensa comigo, nós projetamos uma coisa, nos equipamos para ela e descobrimos que não temos condições de fazer. Aí que nasce a ansiedade. É de uma híbrida conclusão, não completa, porque se fosse completa, nós choraríamos naquele momento, pediríamos perdão a Deus e diríamos: Senhor, me perdoe, porque eu planejei, eu investi, eu acreditei, sem ter a sua tutoria. Quando eu e você temos uma suposta conclusão, e essa conclusão nos dá medo e insegurança, nós sentimos essa ansiedade. Então, a ansiedade é um tilintar da alma, dizendo: opa, você avançou demais. Opa, é a sua alma dizendo: para aí, eu não sou tão boa assim. Eu não posso tanto como você deduziu. Então, a ansiedade e a insegurança, ela é uma maneira da sua alma mostrar a fragilidade dela. Da sua alma mostrar que houve sobre ela muita imposição, muito crédito. E ela diz assim: eu não sou tão crível assim. Eu não sou tão forte assim. Acorda. Você está dependendo e confiando na pessoa errada. Você tem que lançar isso em Jesus Cristo. Diga: eu entendi. Quando nós sentimos insegurança, a nossa alma está declarando, com todas as letras, que nós depositamos confiança em lugar errado. E as pessoas, os crentes, têm ansiedade, para eles isso é tão normal. É tão normal. Antes de eu continuar estudando com você o texto, eu quero falar sobre 3 níveis de ansiedade. O primeiro nível da ansiedade são as ações imperiosas. Sabe aquelas ações que você faz por ímpeto? Por medo de mostrar a fraqueza? Por medo que as pessoas enxerguem que você é frágil? Isso também é ansiedade. Então, por exemplo, quando você toma uma decisão repentina, uma decisão porque você pensou que você tinha recursos e que você apostou tudo. E você diz: não, eu creio, eu confio, e você está fazendo aquilo não em nome da fé. Não respaldada no alicerce que é Cristo, mas respaldado no alicerce do quê? Eu não vou ser uma pessoa envergonhada, eu não vou ser uma pessoa que vou passar vergonha, eu não vou ser uma pessoa... Então você faz aquilo. Isso é ansiedade. Ações imperiosas em nome do orgulho ferido é ansiedade, é uma forma de ansiedade. Segundo ponto da ansiedade é aquela que você começa dentro de você, a projetar coisas negativas. Você começa a projetar coisas negativas e você começa a murchar e a diminuir. Essa é a segunda etapa da ansiedade. Pergunta para o seu irmão: e a terceira etapa? Terceira etapa é a nulidade. Não sei. Subiu? Desceu? Por quê? Quando a ansiedade se tornou crônica e ela conseguiu trazer frustração, decepção e maniatar a alma, o que acontece? Essa alma, ela se coloca num sentido de não projetar mais, não sonhar mais, não querer mais. Ela começa a ter medo de esperar, medo de sonhar. Então ela começa a se auto-boicotar. Entende? Olha aí, quanta coisa boa. Não, para que eu vou investir? Se pode dar errado. E do jeito que eu sou, provavelmente vai dar errado. Isso também é uma ansiedade. Essa depressão crônica maniata os crentes e eles ficam assim. Parece que eles estão bem, tá? A água está correndo para cima, está correndo para baixo, tanto faz. Isso também é um sintoma de ansiedade. É complexo. Imagina isso dentro da sua alma, como que não é mais complexo ainda.
Só que tem um porém muito pior que isso, é que Satanás conhece tudo isso e sabe tudo isso. Esse é o pior, é o inimigo. Quando o inimigo não conhece as nossas fraquezas, ok. Mas quando o inimigo conhece as nossas fraquezas, nós também temos que conhecê-las. E nós temos que trabalhar nelas para quê? Para que essas fraquezas não funcionem como brechas para Satanás. O apóstolo Paulo diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Ou seja, ele traz uma abrangência, nada, nada, nada. Antes, ou seja, antes de eu estar inquieta, antes de eu ter ansiedade, o que eu tenho que fazer com os meus projetos? O que eu tenho que fazer com aquilo que eu preciso? Antes que uma situação se torne ansiedade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar aquilo no quê? Oração? Qual a diferença de oração, súplica e ação de graças? Ou você acha que ele colocou isso porque ele queria encher linguiça? Tudo é a mesma coisa. Você acha que tudo é a mesma coisa? Oração, súplica e ação de graças? Não. O que é a oração? A oração é um diálogo que você faz com Deus, onde você apresenta ao Senhor o seu lado e o lado de Deus. Lembra as orações, algumas de Neemias, algumas de Davi? Então você apresenta o seu lado e o lado de Deus. Senhor, essa é a minha necessidade, mas eu sei que o Senhor, e assim vai. Isso é uma oração. É um diálogo, não é um monólogo, é um diálogo com Deus. Onde você fala a sua parte e fala a parte de Deus. O que é súplica? Súplica é desespero consciente em forma de oração. Isso é súplica. É quando você fica desesperado diante de Deus. Porque não adianta você ficar desesperado diante da circunstância. Quando você vê um crente desesperado diante da circunstância, é porque ele não sabe suplicar. Se você se gasta na súplica diante de Deus, você não terá energia nem disposição para desesperar-se diante de nada. Isso é súplica. E ação de graças? Ação de graças é um atestamento que você faz na sua alma, que você reconhece que o Deus que você precisa que faça, está fazendo e já fez. Isso é ação de graça. Então você une essas três funções dentro da sua alma. Você fala com Deus, reconhecendo quem Ele é, transformando o seu desespero em oração, em súplica e agradecendo a Deus por tudo que Ele vai fazer, está fazendo e já fez. Acabou. Quanto tempo eu vou gastar fazer isso? No mínimo meia hora, dependendo do assunto. Você vai ter ansiedade depois disso? Você vai ter insegurança depois disso? Depois que você já pregou para a sua alma quem é Deus? Depois que você já disse, ó Deus, eu estou com este problema, mas eu sei que o Senhor é grande, que a sua misericórdia dura para sempre, que a sua mão está estendida. Você já pregou para a sua alma. Depois que você pegou toda a toxina, toda a intoxicação dos seus sentimentos e jogou diante de Deus, e depois que você recreou a sua alma e regou ela com alegria e com ações de graça, meu irmão, você está pronto para qualquer guerra, como mais que vencedor. Mas o problema é que nós pulamos etapas. Nós pegamos situações e ao invés de nós transformá-las em motivo de oração, em adoração, criamos um altar. Diga assim comigo, toda situação difícil tem que ser criado um altar diante dela. Senão não resolve. Situações difíceis devem receber um altar de presente. Ah, essa situação está difícil, espera aí um pouquinho, que daqui eu volto, vou te levar em um lugar. Você vai lá, constrói um altar, vem aqui, ó. Aqui eu vou te apresentar o Senhor meu e seu. Morreu o assunto. Mas nós fazemos isso? Não. Por quê? Porque temos uma alma cheia de volúpia, cheia de tendência, de ideias, de monopólios. Até quando nós vamos sofrer porque temos uma alma mal dirigida? A palavra do Senhor diz, na vossa paciência, possuí as vossas almas, ou seja, tenha domínio sobre ela.
Organize a sua alma adequadamente. Quando você olha os Salmos de Davi e você vê todas as peregrinações que ele faz consigo mesmo, ele estava organizando a própria alma. As coisas ruins que acontecem com você não são aleatórias. Não são. Não é um equívoco do céu e nem um ditames do inferno, não. Não. O que acontece com você são coisas que precisam ser estudadas, analisadas. Você precisa analisar, observar o que acontece com você. Espera aí, deixa eu me entender, deixa eu me compreender. Aí ele diz assim, tudo deve ser conhecido diante de Deus. Mas Deus não sabe tudo? Sabe? Por que você precisa destrinchar o seu problema? Por que você precisa fragmentar o seu problema? Por quê? Porque toda situação difícil sua tem Deus, o diabo e você. Então você precisa saber o que é parte de quem. O que Deus está aproveitando da situação, o que o diabo está fazendo e programando fazer e a sua participação. Então, não é que Deus não saiba, Deus sabe de tudo, quem precisa saber é você. Então, nesse processo de fazer conhecidas diante de Deus todas as coisas, você vai conhecendo, você vai adquirindo inteligência, porque eu tenho uma coisa para te falar. Ninguém é vencedor sem ser inteligente. Ninguém vence sem inteligência. Você tem que entender isso aí. Por isso que a palavra do Senhor diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque a sua saída é certa. Então nós precisamos entender que, se a palavra do Senhor fala, quantas pessoas hoje estão sofrendo de ansiedade? Quantos jovens, quantas crianças? Por quê? Porque eu vou te ensinar um segredo de criança. Vamos lá. Privação. Privação física. Restrição alimentar. Restrição de roupa, calçado. Pensa comigo nesse contexto. Privação física. Mais abandono, mais problemas familiares, geralmente tem a tendência, não estou fazendo uma coisa, geralmente tem a tendência de criar pessoas fortes. Agora, recursos, provisões humanas, mais lares desequilibrados, geram pessoas fracas. Por quê? Porque ainda o suor é que fortalece. Crianças que sofrem privações humanas, comida, roupa, calçado, elas são tendenciosas a aprender a buscar uma preservação para si, porque elas sentem na carne. Crianças que têm provisão de tudo, mas falta estrutura familiar, serão provavelmente pessoas fracas. Por que eu estou falando isso? Por causa da ansiedade. Por que hoje os jovens estão sofrendo de ansiedade? Porque eles não suam. O jovem tem que suar. Se ele suar, a ansiedade dele é diminuída. Você diz assim, pastora, mas isso aí eu sei. Porque se a pessoa caminhar bastante, a endorfina. Então, tem que suar. Versículo 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paz. O quanto você valoriza a paz. Você sabe qual é o melhor meio de você ter paz? Diga aí para o seu irmão, qual é o melhor meio? Paz, pastora, Jesus comprou para mim na cruz. Se ele comprou, por que a maioria dos crentes não tem paz? Por que eles vivem com ansiedade, com insegurança? Qual é a melhor maneira de você ter paz? Vamos lá. Qual a melhor maneira de você ter paz? Você precisa ter 3 conclusões para você ter paz. Primeiro, o que fizeram com você e o que deixaram de fazer já foi. Esquece o seu passado. Segundo, você não tem ninguém.
você tem só você. Você pode contar com seus 2 braços e as suas 2 pernas e uma mente boa e um coração bom. Se você tiver uma mente ruim e um coração ruim, você está no corgo. Terceiro, para que você tenha paz, não cuide da vida dos outros, cuide da sua própria vida. Acabou. Não tem guerra dentro de você. E nada que se faça ao redor vai tirar a sua paz. Jesus disse, eu dou a minha paz e a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Busque a paz e empenha-se por alcançá-la. Guerra, sinônimo de guerra, ficar voltando no passado. Então você quer ter paz? Esquece o passado. Quem fez ou quem deixou de fazer. Segundo lugar, você precisa entender isso. Que você é uma pessoa sozinha. Você tem que parar de depender dos outros. Parar de depender. Eu não fui amado, eu não fui buscado. Para com isso. Para com isso. Então terceiro lugar, você pare de cuidar da vida dos outros. Cada um responde por si. Isso é bíblico. Paz, tranquilidade. Quando que você perde a paz? Fulano não me amou, fiz tanto por essa pessoa. Olha meu filho, olha meu cônjuge. Mas o que você tem a ver com a vida dos outros? Se ele fez ou deixou de fazer, o problema é dele, ele com Deus. Paz. Aí você diz assim, mas qual o valor da paz? Leia o texto de novo, para você saber qual é o valor da paz. Eu quero blindagem, pastor. Eu quero esse negócio de blindagem. Eu quero ter o coração blindado. Olha aí. Você leu o versículo? Olha o versículo de número 7. Lê aí o versículo de novo. Não existe blindagem sem paz. E a paz de Deus guardará os seus sentimentos, protegerá de infecções e o seu coração. A paz é guardiã. E ela só é conseguida se você buscar. Se você não buscar, você não ganha aleatoriamente. Não vai entrar numa fila e vai receber paz. Não. Você vai receber paz quando você observar e obedecer algumas regras do Evangelho e alguns fundamentos do Evangelho. E eu disse 3 para você. Esquece o seu passado. Entenda que Deus e você é a maioria. A dupla já está completa. Deus não deu ingresso para mais ninguém. É você e Deus. Terceiro, pare de olhar a vida dos outros. Acabou. Você tem paz. Paz para você e paz para quem precisar. Diga amém. Versículo de número 8. Ele fala agora sobre a mente. Pastor, eu não tenho controle da minha mente. Quando eu vejo, eu já estou pensando, eu já estou sentindo, desejando e duvidar, estou fazendo. Mente fraca. Por que existem mentes fracas? Por que existem mentes que são dominadas pelos sentimentos? Porque a alma ela tem 3 faculdades e todas elas precisam de exercício para se fortalecer. Mente que não se exercita não é forte. Você tem uma mente que você fica nessa porcaria de celular, nessa porcaria de televisão, e aí você não vai querer que a sua mente seja fraca. Espera aí. Você tem uma mente que fica pensando o dia inteirinho, obcecada num assunto, e fica divagando. Você não quer ter uma mente fraca? Mente forte precisa de exercício. Você manda no que ela pensa. Agora eu vou pensar isso. Pastora, como eu consigo isso? Pega um salmo. Lê lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vai pensar nisso. Vai destrinchar o versículo. Vai imaginar você como ovelha. Vai imaginar a provisão do Senhor. Vai mastigar isso. Você está exercitando a sua mente. Quando Deus olha para Josué, diz, você quer ter sucesso? Claro que eu quero. Eu tenho medo desse povo. Então vamos lá. Pega a Bíblia, pega a palavra, pega as ordenanças, pega o mandamento, mastiga, come, pensa, não se desvie, nem para a direita nem para a esquerda. Aí você fica pensando bobeira o dia inteiro e não quer ter uma mente fraca. Mente forte, só existe um tônico que fortalece a mente. Qual que é? Palavra de Deus. O resto tudo enfraquece. Eu estou estudando filosofia, enfraquece. Estou estudando
teologicamente, enfraquece. O que mais que você está estudando? Todos os tônicos enfraquecem a mente. A única alimento que fortalece a mente é a palavra viva. Viva, ou seja, você lê, mastiga, come, pensa, administra, ministra, sente. Novamente, lê, pensa, raciocina, imagina, está usando todas as partes da mente. A mente é feita de pensamento, de lembrança, de imaginação. Quando você cria o cenário do versículo, você está usando esses 3 fragmentos da mente. Então, neste momento, ela desce para o coração. E você vai fazendo esse exercício do quê? Mente, desce. Mente, desce. Por quê? Porque a alma comum é coração, sobe. Coração, sobe. Isso é equívoco. Sua mente não foi feita para receber o que o seu coração tem. Sua mente foi feita para ordenar e coordenar. Pensou? Baixou. Pensou? Baixou. Com isso você vai sarando o seu coração, fortalecendo o seu coração e a sua mente. Mas o problema é que eu vivi errado, mas nunca ninguém tinha me explicado isso. João Ferreira de Almeida, olha lá na capa. Quanto tempo que você tem a Bíblia aí? Quanto tempo? Só que o que nós queremos, tudo mastigado, tudo mastigado, tudo mastigado, não é mastigado. Por quê? Porque Deus não é bom. Não, é porque nós somos maus. Por isso que não pode ser mastigado. Porque nós não temos preparo para ter coisas mastigadas. Nós precisamos passar por exercícios para sermos formados. Temos que frequentar o deserto para saber que Jesus Cristo mata a sede da alma. Precisamos frequentar os vales para saber que Ele é a rocha que nos cobre. Precisamos ir para ourives porque Ele é que tira o que não presta. Precisamos. Deu para você entender? Agora, se você se comporta equivocadamente com a sua alma erroneamente, não tem como ela acertar. Por isso que você tem que ter uma mente. O apóstolo Paulo, tentando explicar isso, ele dizia, o espírito da vossa mente. Ou seja, ele transforma a mente em algo singular, separado e individual da alma. Quando ele diz isso, ele está dizendo, gente, vamos ser inteligentes, vamos pensar, vamos entender, vamos trazer o Espírito Santo, a palavra para a mente. E ele diz, no que pensai? Se a sua preocupação resolvesse seu problema, tudo bem. Discipline a sua mente a criar soluções. Discipline a sua mente a criar soluções. É algo para resolver agora, a curto prazo, médio ou longo prazo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Você tem que pensar em tudo que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Vamos lá. Pastora, mas eu não sei o que é verdadeiro. Mas vamos criar agora alguns padrões verdadeiros. Vamos criar 3 fundamentos verdadeiros que você vai usar como regra para você pensar. Então vamos lá. Primeiro padrão verdadeiro. Primeiro fundamento verdadeiro da sua mente. Você não consegue produzir uma batida do seu coração. Você depende de Deus para tudo. Olha um padrão verdadeiro. Isso aí vai inibir e afastar todo pensamento ensoberbecido. Segundo padrão verdadeiro. Deus ama você. Deus cuida de você. Deus abençoa você. Terceiro padrão verdadeiro. Você é de pouca durabilidade. Você já veio marcado assim, ó. Não é como os legumes de agora que não vem com data de validade. Eu e você viemos com data de validade. Válido até dia tal, do mês tal, do ano tal. Padrões verdadeiros. Pense em coisas verdadeiras, coisas que são oriundas e destinadas da palavra. Não deixe a sua mente ficar divagando. Satanás trabalha com a sua mente para quê? Para que você fique com nostalgia, fique alimentando. Tem gente que só pensa porcaria, só pensa coisa ruim. Pastora, mas eu não consigo pensar coisa boa. Ok, não consegue pensar coisa boa, mas também não pensa coisa ruim. Pelo menos não tem água para beber, mas não vou beber veneno. Você não consegue pensar uma coisa boa, verdadeira? Também não pensa em mentiras.
Por quê? Porque Deus já deu prova suficiente para você de verdades, que Ele ama, que Ele cuida de você, que Ele abençoa a sua vida. Ele diz assim, tudo que é honesto, quando você pensa coisas desonestas, quando você pensa assim, mas eu não tenho culpa. Mas qualquer ser humano faria isso no meu lugar. Mas tudo bem, eu errei e pequei, mas isso não é justificável. Você está sendo honesto com você? Por que pensamentos desonestos danificam a alma? Porque eles criam o quê? Conduções para o ser. Então, você tem que ser honesto. Você tem que dar nome aos bois, ou melhor, nome aos pecados. Isso é cobiça, isso é inveja, isso é mentira, isso é engano, isso é fraqueza, isso é mornidão. Honestidade. Temos que ser honestos conosco. Não. Isso aconteceu porque o diabo, Não, isso aconteceu porque eu dei mole, eu dei brecha. Isso aconteceu porque eu não tinha vigilância. Isso aconteceu por isso. Isso aconteceu porque eu estava com ansiedade, com insegurança. Então eu coloquei os pés pelas mãos. Eu quis, com medo de perder aqui, porque não confiava em Deus, porque não queria ser envergonhado, e fiz uma coisa em nome de ansiedade. Tudo que é honesto. Eu estou errando. E daí? Todo mundo erra. Qual o problema de você entender e fazer uma aliança com honestidade? Nossa, eu sou uma pessoa que eu gosto da concupiscência. Eu não posso ver um atrativo de pecado que eu vou em direção. Honestidade. Depois ele diz assim, tudo que é justo. Quando se fala em justiça, se fala de Deus. Ou seja, tudo o que Deus aprova, tudo o que Deus ordena, tudo o que Deus condena, isso é justiça. Aí ele diz assim, mas pastora, peraí, uma pessoa dessa é uma pessoa perfeita. E para que você acha que Jesus Cristo morreu na cruz por você? Tudo o que é puro, pureza, principalmente quando você pensa com coisas a respeito dos outros. Deixa eu só te dizer uma coisa para você. Você pensa muito assim sobre as outras pessoas? Não consigo entender isso aí, não. Sinceramente, está faltando coisa para você pensar? Sobre você? Eu não sei o porquê um crente gastaria neurônio e ocuparia a mente para pensar sobre os outros. Mas pensa sobre você. Por que você tem que pensar sobre os outros? Porque fulano deveria ter feito isso. Se você puder orar pela pessoa, você ora, Senhor. Dá direção, tal. Depois você vai pensar no quê? Pensar em você. Pensar em você. Tudo que é puro. Por que você guardaria memórias negativas? Por que você teria dentro de você uma dispensa para as coisas ruins que aconteceram na sua vida? As coisas que aconteceram conosco são formadas de fundamento. Elas existem dentro de nós para ter nos ensinado alguma coisa. Mas memória ruim, tudo cooperou para o meu bem. Se eu não tivesse passado fome, se eu não tivesse isso, eu não seria isso que Deus me formou. Ponto. Memórias negativas não podem intoxicar você. Suas memórias devem ser puras. Seus pensamentos devem ser puros. Mas se você não tiver uma memória pura, seus pensamentos não vão ser puros. Pessoas com memórias impuras terão pensamentos impuros. Temos que ter pureza na nossa mente. Por que eu vou pensar mal de uma pessoa? Eu não sei, não vou deduzir, não sou adivinha, não sei o que está acontecendo. Pensamento puro. E para de ficar também deduzindo, analisando, olhando a vida dos outros. Eu não sei por que as pessoas gastam tanto tempo. Isso aí perturba. Não perturba você ficar com a careminhola na cabeça assim. Porque... Será que fulano pensou isso? Será que ele falou isso? Isso é cansativo. Vai dormir, você ganha mais. É ou não é?
Tudo que é amável. Por que você deve pensar em tudo que é amável? Porque quando existe amargura, ressentimento, isso intoxica a sua alma e cria disposição de vingança, disposição de viver mal. Pessoas que não são amáveis, não pensam coisas amáveis, são pessoas amargas, pessoas que tratam mal os outros. Eu acho muito interessante a maneira de Deus trabalhar. Deus é perfeito. Você sabia que Deus te prova e prova a mim com o ter e com o não ter? Você sabia disso? Quando é que Deus te prova com o não ter? Para observar você e ver se você é alguém fiel em não ter. O apóstolo Paulo diz, eu sei, eu aprendi a não ter. Você já sabe não ter? Ah, pastora, mas não ter sofre. Lógico, você é humano. Mas o que você faz quando você está sofrendo? Você chora, você não substitui. O erro das pessoas, quando falta, é substituir. O que faltava para Davi? Deus falou para ele, Davi, o que faltava para você? Faltava outra mulher? Eu te daria. Você pediu, eu te daria. Mas você foi pegar a mulher do outro. O que acontece com pessoas que têm falta? Elas vão substituir por um pecado. Não se faz isso. Faltou, você chora. Faltou, você chora. Você suplica, você coloca diante de Deus, Senhor, eu estou me sentindo solitário, Senhor, eu estou me sentindo sozinho, abandonado, mas você não vai criar um substituto para a sua falta. O nosso Deus é também o Deus das faltas. Deu para entender? Quando é que Jesus encontrou a mulher samaritana? Quando ela não tinha. O dia que você olhar para Deus e dizer, Senhor, obrigado pelos nadas. Obrigada pelo dia que eu não tive. Porque eu entendi que nem só de pão viverá o homem. Deu para você entender? Deus nos prova com a falta. Por quê? Porque Ele vai ver onde é que nós corremos, o que nós temos aprendido, o que nós temos entendido. Pastora, quando que vai acabar a falta? Não sei, você que fala aí. É Deus quem vai falar. Não, também não. Quando vai acabar a falta? De amor, de carinho, de atenção, de cumplicidade, de entendimento. Quando você mudar. Não é o outro que tem que mudar, é você que tem que mudar. Quando você mudou, acabou a falta. Não, é falta. Mas não, o diabo fala assim, mas você ainda continua não tendo. Você acredita que não faz falta, diabo? Olha que coisa interessante. Aquilo que me fazia tanta falta que eu tenho. Não faz falta. Olha que coisa interessante. Deus te prova na falta. Por quê? Porque na falta você conhece a sua ingratidão, você conhece a sua cobiça, você conhece a sua concupiscência e a sua fraqueza moral. Deus te prova no ter. Por quê? Porque quando Ele te dá mais do que você merece, isso é sempre, mais do que você consegue, mais e mais, Ele vai provar você na arrogância. É engraçado isso, né? Então vamos lá. De certo dinheiro, posição, poder, te fez uma pessoa mais. Não, te faz menos. Por quê? Porque quanto mais você ganha de Deus, mais você enxerga que não tem nada a ver com você, tem sempre tudo a ver com Ele. Sempre tem tudo a ver com Ele. E quando a sua alma quer pôr a cabeça para fora, dizendo assim, olha como você fez bonito, olha como você fez bom, olha como você consegue. Você fala assim, volta lá para o teu lugar que você ganha mais. Você quer perder a cabeça? Quando Deus nos dá, Ele nos prova. Por quê? Assim como Ele fez com Abraão. Deus não, diga assim comigo, Deus não queria matar Isaac. Completa a frase. Deus queria matar Abraão. Não a pessoa de Abraão, mas o ego, o apego, o apreço, o amor indevido. Deus nunca teve de matar Isaac. Deus queria matar era Abraão e conseguiu. Então o objetivo de Deus, quando te dá ou quando te deixa passar falta, é o mesmo. É construir Jesus Cristo em você.
Nossa, pastora, mas dá trabalho, hein? Diga o Espírito Santo, como o trabalho dá. Está escrito em Gálatas que ele luta acirradamente para formar Jesus em nós. Isso é libertação. É você entender que o seu abaixamento, que a sua diminuição, isso é libertação. Quando Jesus cresce e você diminui. E por que Deus te prova no ter? Por que Deus te prova no doar? Para que você enxergue a sua soberba. E é muito interessante em algumas pessoas. Você sabe que existem algumas pessoas que são especiais para Deus, não sabe? Ou não sabe? Sabe? Então eu vou te falar quem são as pessoas especiais. Deduza aí quem são as pessoas especiais. Então eu vou te contar de uma pessoa especial para Deus. Eu conheci uma pessoa especial para Deus que foi rejeitado pelos discípulos de Jerusalém, que passou 3 anos num curso intenso, que foi rejeitado pelas igrejas que ele edificava, que foi perseguido pela política, que foi traído por vários falsos irmãos. E uma certa feita, Deus o arrebatou e levou até o 3º céu. E ele viu coisas inefáveis, indizíveis aos homens. E Deus olhou para o diabo e disse assim, vai lá nele e coloca um grande espinho. Paulo já havia sofrido muito. Disse o nome dele. Mas acredito que você já teria sabido, não é? Ele já havia vivido alguns espinhos, algumas situações muito difíceis. Situações que ele dizia assim, eu me consumo, eu me esmurro. Deus olha para o diabo e diz assim, joga nele um espinho. Um espinho que vai ser maior que o abandono, que a rejeição, que as ofensas, que as cadeias, que a sede, que a fome, que a sova, mais que tudo. Por quê? Porque Paulo era muito querido de Deus. Pessoas queridas para Deus são abaixadas. Abaixadas. E o abaixamento ele vem para todas as pessoas que conseguem produzir e conseguem ir adiante, e conseguem frutificar de 30 para 60, de 60 para 100. E eu quero dizer uma coisa para você. Paulo diz assim, para que eu não me ensoberbecesse, Deus colocou um espinho na minha carne. Amor. Amor. Você consegue enxergar o amor de Deus nas suas aflições? Você consegue enxergar o amor de Deus nas suas faltas? Você consegue enxergar? Pois então, no dia que você enxergar o amor de Deus na sua falta e saber que Deus não quer te ofender, nem te humilhar, Ele não quer achincalhar você e nem te aviltar diante dos outros, Ele só quer que você olhe para Ele. É só isso. É só isso. Ele quer que você olhe para Ele. Ele quer te atrair para Ele. É isso que Ele quer, que você olhe para Ele dizendo, Senhor, eu encontrei, eu descobri, eu acertei, agora qualquer coisa que vier é lucro, porque eu encontrei meu alvo, meu foco, meu amor, aquilo que dá sentido à minha vida. É só isso. Quando os seus olhos estão ao redor, Deus faz tudo, até coloca espinhos para que você olhe para Ele. E isso é amor. Isso é amor. É simplesmente amor. Para nós terminarmos, tudo que é de boa fama. O que é boa fama? Coisas boas, dizer coisas boas. Olha, eu fiquei sabendo isso que aconteceu com você. Não, mas você não sabe do melhor. O quê? Deus estava me moldando, me transformando, e a minha vida mudou a partir daquilo. Boa fama. O que os espias fizeram quando espiou Canaã? Difamaram, falaram mal. Fale bem das obras de Deus, fale bem dos seus tempos, fale bem de tudo aquilo que você vive. Fale bem. Continuando, ele diz assim, se há alguma virtude, se algum louvor existe nisso, pensai.
Ou seja, é você quem manda na sua mente. Diga amém. Pastora, mas por que quando eu dobro o meu joelho no chão, e eu vou orar, me concentro assim, me concentro, e aí quando eu estou orando e falando com Deus, Senhor, Deus maravilhoso, aí eu vou lá no trabalho, lá não sei aonde, Senhor, eu esqueci que eu estou orando, Pai, tenha misericórdia, Senhor. Aí eu começo a falar de... Por que será? Que a sua mente é uma mente que divaga. Por quê? Porque não é exercitada. E ela divaga. Quanto mais você assistir televisão, mais burro você vai ser. Desculpe, quer que eu troque a palavra? Troco. Menos inteligente? Fica mais bonito? Ou desconectado com as verdades? Fica mais bonito? Quanto mais você assistir televisão, mais você vai emburrecer. Por quê? Porque a vida está correndo, a vida está acontecendo, e aquilo é ilusão, é mentira. Só mexe com... Não te acrescenta em nada. O quanto você tem... A não ser se você for uma pessoa que não tem mais planejamento nenhum. Não vai exercitar mais a mente? Não. Então tá bom. Faz o que você quiser. Agora, você tem uma vida, tem planos, tem projetos. E pior aqueles que ficam no videogame. Aí é pior. Antigamente eram as crianças que jogavam videogame. Hoje não. Hoje são os barbados. Fica até de madrugada jogando videogame. Aí vem o problema. Ô Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou desistir. Estou desanimado, frio espiritualmente. Qual madrugada que você passou orando? Nenhuma, mas jogando videogame. Eu fico pensando, o que o Espírito pensa disso? O Espírito Santo olha e fala assim... Peraí. Não consegue ficar 2, 3 horas, mas põe ele na frente de uma maratona de série. Ele passa a noite assistindo. Assistindo e comendo. Não sei porque eu estou gordo, não sei porque eu estou assistindo e comendo, porque dá fome, de noite dá fome. E aí? Então, nós temos nos destruído e nós temos plantado sementes de ansiedade, não exercitando a nossa mente na Escritura. Leia, leitura fortalece a sua mente. Leia, lê. Pastora, mas eu leio 2 páginas, na hora que eu volto eu não lembro mais o que eu li. Por quê? Falta de prática. Lê de novo. Pega um bom livro e vai ler. Mas fica lá no Instagram, olhando tudo aquelas mentiras. Por quê? Porque quem posta é porque é mentira. Quando você vê uma família bonita, margarina é mentira. Aquele casamento está com problema. É mentira. Quem vive bem não posta, porque sabe do segredo de Deus. A Bíblia diz que nós temos que ter segredos em Deus. Nós não podemos pleitear inveja dos outros. Você fica vendo aquele monte de mentira. Quero ter poder, quero ter autoridade, sou crente. Não, analisa melhor. Você pode ter sido um dia crente. Hoje você está o quê? Híbrido. Quase crente. Por quê? Você precisa retomar, entender por quê. Porque a ansiedade vai acabar te destruindo. A ansiedade vai fazer você substituir coisas. Falta paz, você vai gastar. Falta alegria, você vai fazer coisa errada. A ansiedade faz você substituir. Quem se lembra de Jeroboão? Jeroboão ficou inseguro e ansioso. Em Reis, capítulo 12, o que ele fez? Ele foi e construiu 2 altares, um em Betel e um em Dan. Por quê? Porque medo e insegurança. Quando você tem medo e insegurança, você faz o quê? Você vai criar substituição. Isso não é de Deus. Diga amém. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você fale para Deus que você precisa ser liberto. Diga para Deus, eu preciso ser livre. Diz para Ele, fala do que agora? Fala para Ele. Fala para Ele.
Fala, Senhor, tem 3 estágios de ansiedade. O primeiro estágio é o estado das ações, onde eu sou uma pessoa que quero ficar inventando e criando sem a sua direção. O segundo estágio, ó Deus, é aquele estágio onde eu fico me torturando, sentindo, me cobrando e tendo sentimentos psicossomáticos, destruindo o meu corpo. E o terceiro estágio é onde eu não estou nem aí com nada. As coisas podem subir e descer. Eu só quero fazer o que eu gosto. Fale com Deus agora. Fale com o Senhor. Senhor, eu quero ser livre da ansiedade. Mas eu descobri que para me libertar da ansiedade, eu preciso aprender a orar, suplicar e agradecer. Para ficar livre da ansiedade, eu tenho que buscar a paz, que é guardiã do meu coração. Para ficar livre da ansiedade, eu tenho que mandar em minha mente. Diz para o Senhor agora, fala com Ele. Fala, Senhor, eu preciso libertar a minha alma. Eu preciso livrar a minha vida. Diz, eu não aceito mais ansiedade. Minha alma está dizendo que está doente. Minha alma está dizendo que está doente. Eu não vou conservar mais a culpa que me vem depreciar e me derrubar. Eu não vou mais ter medo. Por quê? Porque eu sei o que é não ter e eu sei o que é a sua provisão. Diga para o Senhor. Você que já entrou dentro de uma caverna, como fez Elias. Já foi parar dentro do ventre de um peixe como Jonas por conta da ansiedade. Eu quero que você fale com Deus agora. Fale para o Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais ficar, Senhor, com a minha vida sem sentido. Eu não quero mais, Deus. Eu não quero ter crises de nervosismo, porque a minha ansiedade está saindo para fora. Eu não quero mais ser uma pessoa revoltada, eu não quero mais, Deus. Senhor, eu quero mudar a minha vida. Eu entendo a força da ansiedade dentro de mim. E eu entendo também que eu não tenho estrutura. E eu entendo também a mão do Senhor sobre a minha vida. Diga ao Senhor agora em nome de Jesus. Diga ao Senhor agora em nome de Jesus. Diga ao Senhor. Senhor, eu preciso de libertação. Eu preciso ser livre da força, do domínio da ansiedade. Diga para o Senhor, o medo de não dar certo, o medo de fracassar, me fez paralisar a minha vida. Abri mão dos meus sonhos, dos meus projetos. Eu confesso que a pessoa que está do meu lado ainda continua sonhando e ainda continua acreditando. Mas eu já estou morto, Deus. Eu já estou morta dentro de mim. Diga para o Senhor a verdade. Diga para o Senhor a verdade. Deus, tudo que eu quero é continuar desse jeito mesmo. E se o Senhor manter a minha vida assim, está tudo bem. Diga para o Senhor. Diga, eu não tenho mais sonhos, não tenho mais projetos. Eu não tenho mais vontade de sair de onde estou. Eu estou na terceira fase da ansiedade, Deus. E eu percebo que essa ansiedade está destruindo a minha vida. Senhor, nós queremos te pedir agora que o teu Espírito Santo vasculhe os nossos corações. E que o Senhor vê aquilo que existe dentro de nós. Toda forma de ansiedade, toda forma de revolta, toda forma de tristeza, de insatisfação, toda forma de ativismo indevido, todas as formas de ansiedade, que o Senhor agora venha atacar a raiz de cada uma delas. Diga para o Senhor agora, diga, Deus, tenha misericórdia da minha vida. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Eu não quero sofrer mais. Eu não quero fazer coisas sem a sua direção. Eu não quero agir indevidamente, impensadamente. Eu quero descansar em ti. O salmista fala os pastos. Eu quero deitar em pastos verdejantes. Eu quero ser guiado às águas. Eu não quero ir sozinho em direção a elas. Diga ao Senhor, Deus, eu preciso confiar em ti. Não importa a circunstância e a situação, eu sei que tu estás no controle. Eu sei que o domínio pertence ao Senhor. Eu sei que o Senhor governa nos céus e na terra. Diga ao Senhor agora, eu quero que você comece agora uma autoministração. Vai ministrando para a sua alma agora. Se você está abatido, vai dizendo, por que te abates, ó minha alma?
Se você está triste, diz: minha alma, não te entristeças, confia no Senhor. Não aceite o condicionamento do seu inimigo. O Senhor tem planos, tem projetos para a sua vida. Vai falando com Deus. Vai dizendo: minha alma, eu não vou mais aceitar os seus direcionamentos. Eu quero te apresentar ao seu Senhor Jesus Cristo, que te remiu, que redimiu a sua existência, a sua eternidade. Apresente Jesus à sua alma. Nele você pode confiar, nele você pode descansar. Coloque nele, ó minha alma, todas as suas decepções, todas as suas frustrações, todas as cadeias, que sejam libertas, que sejam quebradas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele te ama, Ele te ama. Jesus, no seu sermão em Mateus capítulo 6, versículos 25, ele diz assim: não estejais ansiosos, inquietos por coisa alguma. Ele diz isso: antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. Olhe para os pássaros, olhe para os lírios. Deus ama você, e o Senhor Jesus está chamando você para sair dessa caverna, para sair dessa cova. O Senhor Jesus está chamando você dessa amarração, dessa prisão, dessa cadeia, onde você tem aceitado sentenças, onde você tem aceitado condicionamentos. Fale para o Senhor agora: Senhor, eu quero viver a vida, eu quero acordar deste pesadelo. Eu estou vivendo um pesadelo onde a fraqueza, onde a impotência tem sido minhas companheiras. Diga ao Senhor: eu não aceito. Eu vou lutar contra o comodismo da minha alma. Eu vou lutar contra a minha mornidão, o meu esfriamento espiritual, a minha negligência, indiferença emocional. Eu percebi que Satanás tem colocado indiferença em mim, que Satanás tem me disciplinado para que eu não sonhe, não acredite, não espere, não planeje, não me esforce, não creia, não pensa e não sente. Eu quero declarar que a minha vida, ela está arrolada em Jesus Cristo, nos seus lombos. Você pode dizer isso? Você pode dizer: eu declaro que a minha vida está arrolada em Jesus Cristo. Diga: em nome de Jesus Cristo, eu não vou permitir que nenhum tipo de ansiedade, nenhum ciclo da ansiedade e nenhum nível de ansiedade venha retirar de mim o que Jesus comprou na cruz. Eu quero que você ponha a mão sobre a sua cabeça agora. Eu quero que você faça uma oração por você. Faça uma oração por você agora. Uma oração espiritual. Desligado das suas emoções, desligado do controle anímico. Faz uma oração agora. Faz uma oração agora. Faz uma oração. Abençoe a sua vida. Declare a quebra de grilhões e de cadeias. Declare a destruição de todo investimento das trevas sobre a sua vida. Declare o fim desse posicionamento equivocado, insalubre para a sua alma. Declare agora em nome de Jesus. Declare agora em nome de Jesus Cristo. Diga assim comigo: meu Deus, eu não aceito mais condicionamentos. Eu não aceito mais direcionamentos malignos ou humanos. Eu declaro que a minha vida pertence a Jesus Cristo. Ele quem coordena a minha alma. Os grilhões que me aprisionam estão sendo quebrados em nome de Jesus Cristo. Eu me humilho diante de único Senhor, de único Rei, de uma única autoridade sobre a minha vida. E eu declaro que não há força,
nem domínio de ansiedade, em nome de Jesus Cristo. Diga amém. Todos com os olhos fechados. Você que está fazendo a campanha de 7 dias e quer começar uma campanha, eu quero que você levante a mão. Onde você está agora? Levanta a mão, bem alto. Diga assim comigo: meu Deus, a partir de hoje, tudo será colocado diante do teu altar. Não haverá intervenção maligna. Agora, o sangue de Cristo está passando nesta situação e está sarando e está abençoando em nome de Jesus. Diga amém. Feche os seus olhos. Nós vamos orar pelas pessoas da internet. Queria que você orasse por alguém que precisa da sua oração agora. Senhor, nós te pedimos pela Maria Josélia, pelos filhos, por todos aqueles que estão nos ouvindo agora, nos assistindo, todos aqueles que estão sendo mencionados agora. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer o milagre, a cura, a libertação. Nós cremos na tua palavra e no nome do Senhor Jesus Cristo, caia por terra toda obra satânica, tudo aquilo que o inimigo tem trabalhado. Nós cremos em ti e a nossa fé é simples, a nossa fé é objetiva, a nossa fé é única, destinada ao Cordeiro, em nome de Jesus. Amém? Levante sua mão direita para o alto. Que o poder da palavra de Deus venha gerir em seu coração e construir o governo absoluto de Cristo, a coordenação absoluta e direção do Espírito Santo de Deus. Que não valha sobre ti encantamento, que não valha sobre ti seduções, que não valha sobre ti nenhuma obra maligna, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dá um abraço no seu irmão. Você que quer oração, pode vir aqui à frente, os irmãos estarão orando por você.